A ideia dessa palestra é fazer com que todos os nossos servidores conheçam por dentro o que é o projeto de Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. O objetivo é fazer com que nós possamos responder, no final dessa palestra, 3 coisas importantes. A primeira, o que é a Previdência Social, o que o governo federal de Bolsonaro quer acabar. Segundo, que mal essa Previdência faz a mim? O que é que eu, servidor do Instituto Federal, da Rede Federal da Educação Básica, o que é que eu me prejudico com essa reforma? Terceiro, quem ganha com ela? Se a gente não conseguir responder essas 3 perguntas no final da palestra, não foi boa a palestra. Eu vou me esforçar para que ela seja boa. Vamos começar. Primeira coisa, o que é a Previdência Social? A Previdência Social é um seguro público. É um dinheiro em que a classe trabalhadora junta com contribuição de todos e da seguinte forma: quem ganha mais, paga mais, quem não ganha, não paga, para que esse fundo, esse seguro público, seja um instrumento de solidariedade para garantir a todo cidadão que, impedido de trabalhar temporariamente ou definitivamente, possa ter condições de sustentar e sustentar sua família. Esse é o conceito da Previdência Social. É isso que o governo Bolsonaro está destruindo no Brasil. Vamos lá. Como é que isso foi construído no Brasil? A Previdência Social no Brasil é uma das histórias mais lindas. Uma conquista efetiva da classe trabalhadora, na luta cotidiana. E olha que se você for pegar os registros históricos, você vai ver ali que em 1824 já tinha na Constituição brasileira o tal dos socorros públicos, que era o início de um projeto de segurança pública, de Previdência Social. Mas os historiadores não consideram essa data uma data que começa realmente a Previdência Social. E por quê? Porque apesar de ter na Constituição o direito do socorro público, não tem nenhum registro que qualquer trabalhador foi beneficiado por essa cláusula constitucional. Então os historiadores procuram usar exatamente 1923 com a Lei Enon Chaves, onde os ferroviários conquistam o direito de ter a sua previdência social e isso começa a se espalhar. E aí, vamos lá, nós vamos assistir que lá em 1977, 1967 e 1974, há 2 conquistas muito interessantes. Em 67, foi instituído o seguro-desemprego. Ou seja, deste fundo sairia um dinheiro para o trabalhador que fosse desempregado por um determinado período para que ele pudesse procurar um novo emprego. E também foi constituído nesse período os Ministérios da Previdência e Assistência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego. 2 ministérios, inclusive, que o senhor Bolsonaro acaba. E olha uma coisa interessante a observar. Essa data aí que foi construída, essa conquista para a classe trabalhadora, estava no poder o governo militares. Como assim? O governo militar deu coisa para os trabalhadores? Na verdade, o que está por trás disso, nós vamos ver no final desse debate, que é a previdência dos militares que eles criam de forma absurda, com vários privilégios e que a reforma de Bolsonaro não ataca. Vamos ver isso no final dessa palestra. Continuando, nós temos aí um dado importantíssimo. O que é que está em tela? A nossa previdência social, construída da forma que os trabalhadores construíram, já foi considerada a 2ª melhor do mundo. Só perdia para o Canadá. Isso é um dado fantástico. Mas o mais agravante e dado muito ruim para a gente é quem acabou com isso. Quem tornou a nossa previdência a 2ª melhor do mundo para o que é hoje e que Bolsonaro ainda quer piorar. Quem fez isso foi todos os presidentes que, com voto do povo, chegou ao governo. Foi Collor, foi Fernando Henrique Cardoso, foi Lula, foi Dilma. Temer tentou. Não conseguiu pela força do povo que foi para as ruas lutar contra a reforma da Previdência. Mas Temer não tira a afirmação que nós estamos fazendo, que todos os governos eleitos mexeram com a nossa Previdência para acabar com ela, porque Temer não foi eleito pelo voto direto. E aí tem uma afirmação que no final nós temos que explicar isso por quê. A reforma da Previdência é a joia da coroa do mercado financeiro. Vamos entender isso. Para entender isso, pessoal, tem um conceito importante a ser entendido. O que é Seguridade Social? Seguridade Social, pessoal, ela é discutida pela sociedade, pela ONU, num momento histórico de muito avanço da classe trabalhadora. Foi no início do século passado, com o advento da Revolução Russa, onde a classe trabalhadora
começou a conquistar direitos muito importantes naquele país. E aí, o mundo capitalista, se protegendo do avanço, a luta da classe trabalhadora, fez aquilo que era de se esperar, dar os anéis para não perder o dedo, o que ele chamou de Estado do Bem-Estar Social. E aí eles construíram a ideia da Seguridade Social. E o que era a Seguridade Social? O que é a Seguridade Social? Algo que está na Carta Universal dos Direitos Humanos e diz concretamente o seguinte: toda pessoa tem um direito à Seguridade Social. O que legitima esse direito de cada pessoa é o fato da condição de ser membro da sociedade. Isso acaba com aquele conceito de que o trabalhador pobre que não paga previdência, etc., não pode ter o direito à previdência. Está aí. Basta ser membro da sociedade. Isso é reconhecido pela ONU. Aqui no Brasil, então vamos ver no próximo slide, aqui no Brasil, nós temos uma conquista muito importante. Como Maria Lúcia Patarelli fala, uma das maiores conquistas que nós conquistamos em 88, que foi o artigo 194 e o artigo 195 da nossa Constituição. E olha que nós dizemos o seguinte: Bolsonaro quer desconstitucionalizar a reforma da Previdência. O que é isso? Acabar com esses artigos da Constituição que nos dão garantia de sobreviver nesse mundo tão difícil. O que é que diz o artigo 94 da nossa Constituição? Todo cidadão tem direito à Seguridade Social, ou seja, a saúde, a previdência e a assistência social. Mas o que foi de tão importante na Constituição? O fato de que apenas não garantiu esse direito, mas disse de onde é que vinha o direito para garantir isso, que está no artigo 195. E para ficar bem claro, o que é que está no artigo 195, vamos para o próximo slide, que diz o seguinte: a cesta da receita da Seguridade Social é feita por 7 impostos. E está aí os 7 impostos, um por um. Vocês estão vendo? Ah, mas esses 7 impostos não são suficientes. O governo fala que existe um rombo na Previdência. E aí nós vamos desmistificar isso. Olha lá, vamos começar com o próximo slide. Nós, fazendo um levantamento específico sobre 2016, nós vamos ver no final do ano, o Brasil tinha um saldo positivo na Seguridade Social de 11 bilhões de reais. Sim, mas o governo disse que não, disse que está rombo. Vamos lá, o que é que o governo faz para mostrar esse rombo? O governo soma todas as despesas da Seguridade Social, ou seja, da saúde, da previdência e da assistência social, e quando ele vai somar a entrada, ele só soma uma. A entrada, que é contribuição dos empregados e empregadores. E nós vimos ali pela Constituição brasileira que são 7 itens que fazem a entrada da cesta da arrecadação da Seguridade Social. Por isso eles falam que há rombo. Mas eles estão categoricamente sabendo que não tem rombo. Eu vou provar como eles sabem que não tem rombo. Vamos lá. Aqui está ano a ano o saldo positivo de 2007 a 2015 da Seguridade Social. Olha, em 2007, 75,9 bilhões. Em 2008, 64, aquela linha preta aí, vocês estão vendo, 64,8 bilhões. Em 2009, 32 bilhões. E assim vai a cada ano. 2015, 20 bilhões. E 2016, 11 bilhões. Vocês podem olhar para mim e dizer assim: então, olha, está diminuindo. Por que está diminuindo? Pela política irresponsável do governo de isentar, de anistiar diversos empregados de pagar a previdência, de pagar os impostos da previdência. Aqueles 7 impostos que nós chamamos da Seguridade Social. E olha, pessoal, eu não estou falando de que o governo faz isso para empresários com dificuldade, não, para que ele gere emprego e renda. Ele faz isso para empresários que anualmente registram grandes lucros, como os bancos, como as grandes empresas desse país. Então, aquelas que anunciam grandes lucros são beneficiadas com essa política irresponsável do governo. Indo para frente, nós estamos diante de uma coisa que prova categoricamente que o governo sabe que a Seguridade ela é superavitária. Ela não tem déficit, ela não tem. Está aí. Decreto do senhor Bolsonaro do dia 8 de fevereiro de 2019. O que é que diz o decreto? Que o governo está tirando do orçamento fiscal e da Seguridade Social mais de R$500 bilhão de reais. Mais de R$500 bilhão de reais. É verdade que a esquerda brasileira disse: olha, estão roubando R$500 bilhão de reais da Seguridade Social. Não, não é bem assim. Inclusive o governo fez uma nota técnica explicando que não era isso, e está aí escrito que não é isso. Esse dinheiro vem de orçamentos fiscais e da Seguridade Social. O que é orçamento fiscal? São dinheiros, inclusive, pessoal, que estavam orçados
para algum ministério que o próprio Bolsonaro acabou com o ministério. Esse dinheiro estava lá para ser, por exemplo, o Ministério da Cidade. E não tem mais Ministério da Cidade. Então ele tem que voltar para o governo para ele redistribuir. Isso faz parte do orçamento fiscal. Está correto isso. Mas por que ele bota nesse decreto que vai tirar dinheiro também da Seguridade Social? Como assim? A Seguridade Social não é deficitária? Não tem rombo? Como é que eu vou tirar dinheiro dela? Sabe quando foi isso, pessoal? 8 de fevereiro de 2019. Isso mostra que eles têm certeza de que sabem que estão mentindo. Estão tentando nos enganar. Mas vamos para frente. O que é que eles querem fazer? Eles querem fazer uma previdência social com o nome de capitalização. Acaba a previdência social. O que é a diferença entre previdência social e capitalização? Você lembra que eu falei da Previdência Social, que é um fundo formado pela contribuição de trabalhadores e outros 7 impostos? Acaba. Agora, a capitalização é a sua contribuição e só. Cada um por si e Deus por todos. Significa que se você não tiver emprego, você não vai juntar nada. Significa que se você trabalhar pouco, você não vai juntar nada. Significa que você for um pobre trabalhador rural que não tem o que vender sua produção, apenas planta para sobreviver, você não vai arrecadar nada. Então é isso que é a capitalização. Isso já foi experiência em 30 países. 18 já acabaram. Apenas 12 mantém. Mas olha bem, o México mantém. Olha o dado ali do México. 77% da população idosa não consegue se aposentar. Ah, mas o México é um país em grande dificuldade, eu poderia dizer até em crise humanitária, não pode ter como referência. Vamos pegar o Chile. E aí passa aí para frente. Olha o Chile. O Chile é o modelo do neoliberalismo na América Latina. Olha a situação do Chile. 44% dos chilenos não estão abaixo da linha de pobreza. 44% dos aposentados, tá? Ou seja, eles ganham uma contribuição abaixo da linha de pobreza. E 78% dos aposentados sequer atingem o salário mínimo. Sabe qual é a consequência mais danosa disso, lá no Chile hoje? É o crescimento desenfreado do assassinato dos velhos chilenos. Então mostra que esse modelo de seguridade social passado para capitalização é um crime contra a sociedade. E particularmente é um crime aos nossos jovens, aos nossos estudantes. Esse é o tema central que nós vamos discutir com os nossos estudantes, que ele agora vai passar para o processo de capitalização, sobre responsabilidade única e exclusiva do que ele ganha, né? E sendo gerenciado não por ele, mas pelo mercado financeiro. E aí está o interesse do mercado financeiro, né? Vamos agora para a segunda fase, muito importante, que é o seguinte: o que acontece com a vida de um trabalhador? O que é que acontece com a nossa categoria? Olha lá, hoje vamos pegar uma TAI, né, uma companheira lá, técnica administrativa da educação. Como é que ela se aposentadoria? Como é que ela se aposentava hoje? Quando a soma da idade dela, com a contribuição, fosse 85. Então eu peguei aqui um exemplo muito claro. Pegue hoje uma TAI que tem 5 anos de trabalho. Ela tem 30 anos de idade hoje, tem 5 anos. Somando as duas coisas, tem 5 anos de trabalho, de contribuição. Somando as duas coisas, dá 35. Para 85, faltam 25 anos. Falta 50 anos, ou seja, 25 anos de contribuição, 25 anos de idade. Então ele teria que trabalhar mais 25 anos. Essa TAI iria se aposentar com 55 anos de idade. Isso mostra que ele não tem privilégio nenhum. A lei atual não tem privilégio, ela é muito danosa, inclusive. Essa companheira tem que trabalhar mais 25 anos. E quando ela chegar aos 55 anos de idade, ela vai ter 30 anos de contribuição. Soma as duas coisas, 55 anos de idade, 30 de contribuição, 85, ela se aposenta. Um detalhe importante: ela se aposenta com o seu direito integral. Calma, não é o salário integral, com o direito integral. O direito é aquela média salarial que já dá um roubo no seu salário. Mas olha a maldade de Bolsonaro. A essa trabalhadora, que se aposentaria aos 55 anos, com o seu direito de aposentadoria integral, ela vai ganhar de presente nesse novo modelo de projeto do Bolsonaro, sabe o quê? Mais 7 anos de trabalho. Porque ela só vai trabalhar, só vai se aposentar agora com 62 anos. Mas olha bem, ao chegar aos 62 anos, ela não tem 40 anos de contribuição. Ela tinha 30, trabalhou mais 7, 37, falta 3 anos ainda. Ou ela passa mais 3 anos trabalhando, ou seja, ou ela vai até 65,
ou ela se aposenta com um salário menor do que o seu direito. Isso é o crime que ele está cometendo, muito fortemente colocado pela classe trabalhadora. Lembra daquela história do anúncio que o ministro da Economia está falando, de que quer economizar 1 trilhão com essa reforma da Previdência? Ele quer economizar 1 trilhão tirando 20% de um, 30% de outro, 10% de outro, do direito da aposentadoria. Então essa TAI, aos 62 anos, tem 37 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 6% a menos do que ela teria direito na proposta anterior. É daí que ele quer fazer a economia de 1 trilhão. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção que não é da nossa categoria, mas, por exemplo, é o trabalhador rural, que agora passa de 15 anos como trabalhador rural que ele teria que comprovar, para 20 anos de contribuição de no mínimo R$60 por mês que ele tem que fazer a Previdência. R$600 por ano, desculpa. R$600 por ano que ele tem que fazer. Sabe qual é a possibilidade de um trabalhador rural, pobre, que planta para sobreviver, contribuir com R$600 por ano? Nenhuma. Nenhuma. Sabe o que significa isso? Que os municípios brasileiros vão fechar suas portas. Vão ter problema de subsistência lá. De viver. O governo está condenando os municípios pobres desse país, que tem como principal fonte de arrecadação a contribuição da Previdência. Isso é um crime contra o povo brasileiro e contra o povo pobre. Mas vamos seguir. Aí está as regras de transição, que isso que eu falei aqui que ele faz com a TAI, ele quer piorar. Então, ano a ano, eles vão piorando com a sua aposentadoria. Começa a cada vez aumentar a idade, a cada vez aumentar o tempo de contribuição. Seguimos adiante. E aí está o que ele exige hoje para que o trabalhador possa se aposentar. O pessoal antes de 2003, né, mantém a integralidade e a paridade, e precisa cumprir com aqueles 5 pontos. A idade, a nova idade, que é 65 homens, 62 mulheres, se for docente, 60 anos. O tempo de contribuição, que é 40 anos, então tem que ter 40 anos de contribuição, então isso vai dificultar muitas, né? 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e nesse caso ele vai manter o reajuste igual aos ativos. No caso do pessoal que entrou depois, né, esses serão obrigados a discutir qual é o direito da sua aposentadoria. Aquela média, dos 80% dos maiores salários, ao pessoal que entrou depois de 2013, se for maior do que o teto da Previdência, cai para o teto de 5.843,35 centavos hoje. Quer dizer, então, são coisas desse tipo que ele está fazendo com que o seu salário da Previdência diminua. Seguindo adiante, você vai ver uma coisa muito importante, aí eu quero pegar o caso específico da docente. Como é hoje, nós professores, docentes do ensino básico? Nós temos direito a uma aposentadoria especial. E não é porque a gente é bonito, é porque o trabalho de docência, principalmente no ensino básico, ele é super estressante. Você passa o dia todo convivendo com crianças, tirando dúvida, educando. Isso exige de você um esforço muito forte. E no país todo, no mundo todo, isso é reconhecido. No mundo todo isso é reconhecido. Por isso, nós professores temos direito a aposentadoria especial. Nós nos aposentamos de forma diferenciada. Por exemplo, uma mulher hoje, para se aposentar, basta que ela tenha 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Ela se aposenta. Vamos pegar uma professora que entrou na nossa rede com 30 anos de idade. E ela já entrou com 30 anos de idade, mas ela tem 5 anos de trabalho, né? 5 anos de trabalho na rede privada. Ela com 25 anos começou a trabalhar como professor da rede privada, daí foi para a nossa rede, que é muito comum, e ela entrou na nossa rede com 30 anos. O que acontece quando ela chegar a 50 anos de idade? Ela tem 20 anos de rede, de contribuição, mais 5 da rede privada, ela tem 25 anos de contribuição. Com 50 anos de idade, ela, para os pré-requisitos, pode se aposentar. Então, olha bem, uma professora que tem 30 anos, que trabalhou 5 anos na rede privada, entrou com 30 anos na rede, ela, quando chega aos 50 anos, ela vai poder se aposentar com o direito integral da sua aposentadoria. Repito, não é salário integral, eu gosto sempre de repetir isso, né? Porque as pessoas confundem a aposentadoria integral com salário integral, não é a mesma coisa. A reforma do presidente Lula já tirou isso da gente, né? A gente não tem direito mais à aposentadoria com salário integral. Mas olha bem, essa queria o direito à aposentadoria integral. O que é que Bolsonaro faz? A essa professora, que entrou com 30 anos na rede, que tinha 5 anos da rede privada, e que com 50 anos ia se aposentar, ele joga essa professora a ter o direito de se aposentar apenas com 60 anos. Ele presenteia ela com mais 10 anos de trabalho.
10 anos de trabalho. Agora, olha uma curiosidade. Ela tinha 25 anos de contribuição. Foi penalizada em trabalhar mais 10 anos. Quando ela chegou aos 60 anos de idade, ela tem 35 anos de contribuição. Pela proposta de Bolsonaro, ela pode se aposentar, mas não com direito integral. Ela perde 10% do direito, porque ela falta ainda 5 anos para fazer 40 anos do tempo para obter a aposentadoria por tempo integral. Você viu a maldade qual é? Você viu como é que ele quer tirar a economia de 1 trilhão? De cada trabalhador ele rouba 10%, 8%, 15%, ele vai roubando disso aí e vai fazendo o 1 trilhão que eles querem economizar. E aí, pessoal, nós estamos agora diante de uma coisa que nós não podemos deixar para lá, que é o seguinte: o que ele está fazendo com os pobres. Eu cito aí alguns exemplos, eu vou chamar de destaque para o benefício da prestação continuada. O que é isso? Um pobre, um trabalhador, aquele que pouco contribuiu, que não teve nem que sequer emprego formalizado, ao chegar à idade em que ele não pode mais vender a sua força de trabalho, ele pode procurar a Previdência Social, que vai mandar ele para uma junta médica, e ao comprovar a incapacidade dele de trabalhar, ele tem direito a um salário mínimo. O que é que essa reforma de Bolsonaro faz? Só tem direito a fazer essa solicitação a partir de 55 anos de idade. Antes, se você tiver facilitado, qualquer coisa, não pode. Ao chegar aos 55 anos de idade, você vai ter direito a fazer essa solicitação. Mas começa com R$400, não mais um salário mínimo. Você só vai ter direito a chegar a um salário mínimo se você chegar aos 70 anos de idade. E olha, é muito difícil chegar aos 70 anos de idade com R$400 por mês. Há de convir. Então, olha da onde ele quer fazer a economia de 1 trilhão, tirando desses pobres coitados. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe que eu acho assim: a bomba contra o pobre. Há uma cláusula nessa reforma da Previdência sobre a questão do benefício da prestação continuada que diz o seguinte: todo cidadão que tiver um bem, que seus bens somarem R$98 mil, não terá direito à prestação, ao benefício da prestação continuada. Quando eu li pela primeira vez, mas tem um bem de R$98 mil, pobre não tem. Pessoal, tem. O que aconteceu? No governo Lula e no governo Dilma, houve uma casadinha entre as pessoas que têm o benefício da prestação continuada, porque são pessoas que não têm possibilidade de trabalhar, que não podem mais vender seu posto de trabalho, então é correto o governo fazer isso. Deu prioridade a esse pessoal para ter o quê? Para ter a sua casa própria, a minha casa, a minha vida. Então, foi prioridade. As pessoas têm o benefício da prestação continuada e têm uma casinha a morar. Sabe o que é que Bolsonaro está dizendo com essa regra? Que quem tiver a casinha, minha casa, minha vida, não terá direito à prestação continuada. Ele está tirando esse direito de quem tem. Acaba com isso. É um ataque descomunal, desumano ao povo pobre. E aí, pessoal, nós vamos para o final da nossa apresentação chamando a atenção o seguinte: quem vai administrar a capitalização? Aquela capitalização que obrigatoriamente você tem que pagar todo mês. Sem dúvida nenhuma, os bancos. Eles serão os grandes beneficiários dessa reforma da Previdência. Mas aí o cara faz: peraí, eu vi o dono da Van, eu vi o dono da Riachuelo fazer grande propaganda sobre a reforma da Previdência. Eles não são banqueiros, eles não são donos de bancos, é só os bancos que ganham. Não, os empresários ganham muito. Olha, como é hoje que funciona? A contribuição da Previdência Social é contribuição do empregado e do empregador. Acabou com a Previdência Social, agora a capitalização acaba com quem? Acaba com a contribuição do empregador. Então esse imposto que ele paga, vai deixar de pagar amanhã. A lei do Bolsonaro entra em vigor hoje, amanhã ele já ganha isso. Já é uma boa economia, já aumenta a sua taxa de lucro. Mas ele ainda é mais beneficiado, porque são 7 impostos que fazem a Seguridade Social. Esse é um dos, faltam 6. E ele vai poder negociar com o governo o seguinte: esse imposto aqui, que parte dele iria para a Previdência Social e agora não tem, eu quero ele no meu bolso para aumentar o meu lucro. E esse governo vai fazer o quê? Toma aí. Então, pessoal, a taxa de lucro dos grandes empresários cresce assustadoramente. Para terminar, nós não podemos deixar de falar que é o seguinte: eles estão dizendo que querem acabar com os privilégios. É verdade? Olha o que acontece
com a previdência do trabalhador, olha o que acontece com a previdência dos militares. São atividades, diferenças enormes. Por exemplo, um trabalhador hoje, servidor público, professor, qualquer um, não pode se aposentar mais além do salário de R$ 5.839,45, que é o teto da Previdência. Ok? Ok. É isso para o militar? Não. O militar pode se aposentar com o seu salário integral. O teto hoje é de R$ 39.293, que é o teto do salário deles. Né? Como é que vai ser o reajuste da minha aposentadoria? Não sei. Não tem lei para isso. E os militares também não sei? Não, os militares têm. É garantido por lei reajuste de acordo com a inflação. Está garantido na lei. Quer dizer, são diferenças que mostram categoricamente que há um privilégio sendo mantido e há uma retirada de direitos por outro lado. E para finalizar, pessoal, olha o nosso último slide. Mas os militares, né, têm esse direito todo porque eles ganham muito, porque eles contribuem muito. Não é verdade, pessoal? Olha para isso. Qual é a arrecadação dos militares hoje? Perto de 3 milhões. Qual é a arrecadação dos servidores públicos? Perto de 31 milhões. Quantos militares, quantas pessoas são beneficiadas pela previdência dos militares? 378 mil. Servidores públicos, 683 mil. Então é muito mais servidor público, é quase o dobro. A contribuição do servidor público é 10 vezes maior, mas quando vai pagar os benefícios? Quantos pagam os militares, quanto se paga aos trabalhadores, servidores públicos? Olha para lá. Aos militares são pagos 42,6 bilhões. Aos servidores públicos, 45,4 milhões. Diferença quase nenhuma. Agora, olha o que a gente contribui, olha o que a gente recebe. Alguns de vocês devem estar pensando, epa, olha aí o rombo. Nós contribuímos com 30 bilhões e ganhamos 45 bilhões. Pessoal, lembre que a contribuição é do empregado e do empregador. Então, na Previdência Social, se nós trabalhadores pagamos 30,69 bilhões, o governo também paga 30,69 bilhões. Então daria 60 e poucos bilhões e nós estamos consumindo só 45, dá superávit. Mas os militares não, os militares realmente não dá superávit. Mas eles mexem com militares? Não tem superávit. Bota aí 3 bilhões de contribuição, mas fez dar 6, mas paga-se 42. O rombo é grande. E eles mantêm isso. Então é cara de pau. Ele não está tirando privilégio, nem está atacando o rombo. Me tira disso. E nós terminamos, pessoal, com algo que nós consideramos muito importante. Fonte, DIEESE, e eu gostaria, IBGE, desculpe, DIEESE não. Fonte, IBGE, e eu gostaria de colocar isso com muita clareza. Há uma crítica muito forte de que o Brasil tem um Estado muito pesado, muito cheio de servidor um batendo no outro. Será que isso é verdade? O Brasil hoje tem 1,6% da sua população como servidor público. Olha os demais países aí que estão colocados nessa tela. O Japão 5,9%, a Turquia 12%, Estados Unidos 15%, a Espanha 15%, Canadá 18%, a Finlândia 24%, a Noruega 30%. Então olha, pessoal, nós ainda temos uma margem muito grande para contratar servidor público, para botar o nosso Brasil para funcionar. Então, com isso, pessoal, nós terminamos dizendo a vocês o seguinte: o governo quer economizar 1 trilhão, tirando do pobre, tirando do trabalhador. É verdade, ele vai economizar 1 trilhão, mas dessa forma, e nós não concordamos com isso. Segundo, para que é essa economia? Para pagar o serviço da transferência da nossa previdência para os bancos. Está colocado nas entrevistas do senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. Não é para investir no Brasil, é para pagar o serviço da transferência. Quem ganha com essa previdência? Os banqueiros e os empresários. E nós vimos como. Qual é o nosso caminho? Lutar, lutar e lutar. Vamos construir um abaixo-assinado forte na nossa categoria, vamos fazer os dias de lutas, vamos se preparar para a greve geral desse país. Esses são os instrumentos que nós temos para garantir a derrota desse projeto tão nefasto à classe trabalhadora. Viva a luta dos trabalhadores, pessoal!